Olá pessoal, gravando mais um vídeo, aula. Hoje a gente vai falar sobre o espaço urbano e industrial americano, né? A gente vai ver o capítulo 8 do módulo 3, né? A gente vai iniciar aqui na página 434, né? Que já vem mostrando o primeiro tópico, falando sobre a América, do surgimento das principais cidades americanas, né? Então a gente já cita para vocês a chegada dos europeus aqui na América, né? Tanto na América do Norte quanto América do Sul e também América Central, né? A gente já lembra da questão dos astecas, dos maias e dos incas, que eram povos de impérios, né? Impérios pré-colombianos, naquela região da Colômbia, né? E também na região do México, né? Do México e também do atual Peru, certo? Então esses povos já existiam quando os portugueses, quando os espanhóis, né? Quando os europeus chegaram aqui nas Américas, né? Eles já existiam, eram povos tipos índios, né? Característica de índios, né? Então são povos muito antigos, né? Inclusive deixaram alguns símbolos em algumas cidades, né? E deixaram cidades também antigas, né? Pré-históricas, e foram realmente os primeiros povos a colonizar aqui, que já viviam aqui na América quando os portugueses chegaram, né? Então, os astecas, os maias e os incas, né? Vocês vão ler essa parte aqui do texto, principalmente o primeiro parágrafo, que já aborda essa questão dos povos, certo? Pré-colombianos que aqui existiam, né? Então, vamos ler só um pouco aqui. Dentre elas, destaco Cusco, né? Império Inca, no atual Peru, certo? O Império Azteca, no atual México, certo? Então, esses foram dos maiores impérios aqui, né? Principalmente esses dois, né? O Império Inca e o Império Azteca, né? Que se deu aqui também no México. Foram grandes impérios que já existiam aqui, né? Já tinham uma certa organização, vamos dizer que já viviam em uma forma de cidades, né? Vilas, né? Não era nem cidade, era vilas, certo? Foram os primeiros povos a se desenvolver. Tanto é que hoje eles deixaram ruínas, né, que são antigas cidades de povos maias, incas e astecas, né? Aqui fala também na página 434 sobre a questão da ocupação territorial a partir do litoral, né, que era uma necessidade dentro do processo de colonização, né, e de metropolização, no que diz respeito a algumas cidades que cita aqui no texto, né? Cidades que foram povoadas por europeus e também essas cidades, a partir dessa ocupação, houve a questão do progresso, né? Dessa cidade. Então ele cita aqui a cidade de Havana, em Cuba, Nova York, nos Estados Unidos, né? As grandes cidades que ainda existem, né? No caso, Havana em Cuba, Nova York, né? Nos Estados Unidos, Cartagena na Colômbia, Buenos Aires na Argentina ou Recife aqui no Brasil, né? Então eram capitanias que tinham o objetivo de crescer ainda mais, né? Economicamente, e também crescer no que diz respeito à questão de vila e depois cidade, grandes cidades, né? Certo? Então ele cita aí essas cidades aqui na página 434. Na página 435 ele fala novamente da questão do surgimento das cidades através dos rios. Então ele vai citar também no texto alguns rios, né? Como por exemplo o Rio São Lourenço e o Mississippi, né? Aqui na América do Norte, né? Norte-americana. E o Rio São Francisco, né? Brasileiro, e também o Rio Prata aqui na América do Sul, né? São rios de total importância para a questão do progresso das grandes cidades existentes hoje, né? Então se deu através dos rios, né? Ou seja, as populações sempre se desenvolveram e sempre vão se desenvolver à margem de um rio, né? Então sempre uma cidade ela vai
ser mais notada a questão do crescimento populacional é uma área onde tem água, onde tem rio, né? Exatamente para a questão da agricultura, para a criação, o desenvolvimento da pecuária, né? Que é a criação de animais, etc. E para o abastecimento da humanidade, né? Então sempre as populações vão procurar rios. No texto de vocês eles citam, né, os rios São Lourenço e Mississippi na América do Norte, e aqui também na América do Sul, o Rio São Francisco e o Rio Prata, né, do sul do Brasil, certo? No sul da América do Sul. Fala-se também na questão da industrialização, que contribuiu muito para a questão do processo de urbanização, né? Ou seja, por exemplo, se a gente for pegar São Paulo, Nova York, as grandes cidades hoje, elas se desenvolveram através da industrialização, né? A indústria foi o fator importante para que ocorresse o progresso em área de urbanização, ou seja, de crescimento da cidade ainda mais, né? Então, quando a indústria se instala em uma determinada localidade, em uma determinada região, a tendência é que essa cidade se desenvolva ainda mais. Por exemplo, a nossa cidade aqui, ela vive do comércio. Se instalasse mais indústria, né, viesse mais indústria de fora, se instalasse em Esperantina, com certeza Esperantina iria crescer muito mais, porque ia surgir vaga de emprego, né, e ia empregar não só as pessoas daqui, como também pessoas vindas de outras cidades, né, certo? Isso vai depender da questão da dimensão também dessa indústria, né? Então tudo isso são fatores para que haja o crescimento de uma cidade, né, de forma exagerada, como São Paulo. Ela se concentra as maiores indústrias, né? Também Nova York, nos Estados Unidos, né? Então o atrativo é o que? A indústria, né? Que cede emprego, que dá emprego para a população, consequentemente as pessoas vão em busca de emprego para melhorar a condição de vida, certo? Aqui também na América do Norte, ainda no texto da página 435, no segundo parágrafo, ele cita novamente a América do Norte e também a questão da industrialização em torno dos grandes lagos, né? Porque lá havia, né, e ainda existe grandes jazidas de minerais, né, para ser usados exatamente na siderúrgica, ou seja, tem que ter fontes, né, de exploração para que essa área também possa se desenvolver. Tem que ter matéria-prima, né, naquela região. Uma indústria também ela não vai se instalar numa região à toa, tem que ter subsídio para que ela possa se instalar e se desenvolver naquela região. Né? No caso aqui da América do Norte, né, ele fala dos grandes lagos, áreas importantes onde existia jazida de minério, né, a mineração. Então, um fator bastante importante para a indústria siderúrgica, né? Então, sempre as indústrias vão se instalar em locais onde tem matéria-prima para ela, né, explorar, onde tem recursos minerais, etc., né, para que possa se desenvolver ainda mais. Ele cita também a região de Chicago e Petersburgo, né, nos Estados Unidos, né, as regiões também dos Estados Unidos onde ocorreu um crescimento acelerado nessa área de siderúrgica, né? Aí no terceiro parágrafo ele cita a América do Sul, né? Então na América do Sul ele tem como cidade São Paulo, né, aqui no Brasil, uma grande metrópole, né, brasileira, que é São Paulo, onde se concentra um grande número de indústria, né? Então o tripé dessa industrialização e urbanização se deu principalmente através da economia cafeeira, do café, que foi o produto-chave do Brasil, né, no século XX. Então houve muita questão da exportação do café, consequentemente São Paulo arrecadou muito capital, muito dinheiro e foi investindo cada vez mais em indústrias, né? Então o porquê de São Paulo ser tão grande, uma cidade tão grande, né, tão desenvolvida, por conta do acúmulo de capital, de recursos vindo aí da economia cafeeira, né, do café, certo? Aí vocês vão ler essa parte também, né, que é bastante interessante, que fala sobre o desenvolvimento da industrialização de muitas cidades de São Paulo. Bom, ele cita no texto Campinas, né,
São José dos Campos, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, também foi outra cidade que progrediu muito por conta da questão da venda do café, certo? E no último parágrafo ele ainda cita Brasília, né? Nós brasileiros sempre citamos o exemplo de Brasília como o mais marcante caso de cidade planejada do país, porque Brasília realmente foi planejado com o objetivo de fazer com que esse progresso ocorresse a descentralização, né? Porque a economia ficava, como ainda hoje, ela é mais forte na região sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, né? Paraná, Santa Catarina são as cidades mais desenvolvidas. Então, o que era necessário? Fazer uma cidade planejada, né, como fizeram em Brasília, com o objetivo de ocorrer o processo de descentralização da economia, né, e, consequentemente, da atividade industrial, né, porque senão a indústria sempre iria ficar mais centrada na região sudeste. Então, foi uma das estratégias também, né, do governo brasileiro, no governo de Juscelino Kubitschek, né, com o objetivo de descentralizar a economia brasileira, né, para as outras regiões, tanto para a região centro-oeste também como para a região norte, né, para que ocorresse também o progresso para essas regiões, para que elas não ficassem muito esquecidas, né? Então ocorreu isso, certo? Que é a página 435. Agora a gente vai lá para a página 436, que fala sobre a organização dos espaços urbanos americanos, né? Então já entra na questão do êxodo rural, né, que é a saída do homem do campo para a cidade em busca de melhores oportunidades, no caso aqui no Brasil, né, a gente cita aqui no Brasil, não só no Brasil como na América Latina no geral, né, boa parte dos agricultores saíram de suas terras e foram em busca das cidades, né, em busca de oportunidades, porque naquele período estava dando emprego, né, emprego e renda para as pessoas. Então, por isso que aumentou muito esse fluxo de pessoas saindo do campo, né, da zona rural, para ir morar na cidade em busca de melhores condições de vida, né? Aí ele fala na elevada concentração fundiária, né, esse progresso, essa questão da estrutura fundiária do Brasil, de lote de terras, né, isso já se deu no período de colonização, né, que ocorreu a questão das capitanias hereditárias, onde os lotes de terra eram divididos entre os fazendeiros, entre as pessoas mais abastadas, né, mais ricas, que tinham ali mais aproximação com a coroa portuguesa, né, e assim em toda a América Latina, né, isso não ocorreu só no Brasil, né. Então houve a questão do aumento populacional, né, das cidades por conta do êxodo rural, que é a saída do homem do campo para cidade, certo? Tanto é que no material de vocês tem um termo macrocefalia, né? Macrocefalia urbana significa o crescimento populacional se concentra em grupo restrito de cidades, tornando gigantes em relação às demais, né? Então tem a cidade maior e tem as pequenas cidades também. Por isso que ele chama macrocefalia, né? E sempre as pessoas vão querer viver em áreas cada vez mais urbanizadas, em cidades mais industrializadas, né? E aí vocês vão ler o texto para poder compreender mais sobre isso, né? Ele fala também na questão da mecanização das atividades no campo, né? Então, isso fez com que ocorreu o êxodo rural, porque o homem, né, principalmente aquele que tinha mais capital, começou a investir mais em maquinários no campo, né, concorrendo com o pequeno agricultor, né? Então é uma concorrência totalmente injusta. Então o que o homem faz? O homem do campo vende suas terras e vai para a cidade em busca de emprego, né? Então lá está concentrada a grande empresa agrícola, né, aquela que tem tratores, que tem maquinário, que vende a produção ali para aquela pequena e às vezes até posterior muito mais barato do que o pequeno agricultor. O pequeno agricultor não tem maquinário, não tem insumos, né, não tem acesso ao banco, consequentemente a produção dele vai ser pouca e ele vai ter que gastar para colocar pessoas, homens para trabalhar na roça, né? Consequentemente ele vai vender o produto num valor mais alto do que o grande produtor rural, né? Então
uma concorrência imensa faz com que o pequeno agricultor às vezes até venda a sua terra para poder ir para a cidade em busca de sobrevivência, né? Então, o que a gente fala mais sobre isso também aqui na página 437 é no que diz respeito à questão do crescimento ocorrido nas grandes cidades latino-americanas e também a falta de planejamento para essas cidades, porque tem um lado positivo do emprego, né, por exemplo, mas também tem os problemas que ocorrem nas grandes cidades, principalmente, né? Então, é uma série de consequências, tem aqui no material de vocês. Entre elas se destaca o problema da mobilidade urbana, né? Mobilidade urbana é a questão do transporte das pessoas que vão para o trabalho, né? Às vezes pegam engarrafamento de carros e outros vão em trens e metrô, né? E acabam que a qualidade de vida aí fica a desejar, né? Porque trabalho muito estressante, né? Mas eles têm que realmente ir para o trabalho, né? Então, o problema de mobilidade urbana também é muito ruim, principalmente nas grandes cidades, por conta do congestionamento, né? O estresse e tudo mais. A outra questão da moradia, com a existência de grandes contingentes populacional vivendo em favelas, outro problema também, né? Que a cada ano que passa vai aumentando também o número de favelas nas grandes cidades, né? Cortiços, favelas, condições precárias de habitações, né? De moradia e etc. Né? Pessoas que moram em barrancos, em morros, né? E às vezes perdem suas casas no período de chuva. Então são vários problemas relacionados à questão da falta de planejamento do Estado para atender todas as pessoas que vivem, principalmente nas grandes cidades da América Latina. Ele aborda também a questão da especulação imobiliária, né? E aquelas pessoas que têm aquisição de imóveis, né? De terrenos, e compram terreno e deixam anos e mais anos, né? Às vezes muito lotes de terra para valorizar, para vender mais para frente, a 10 a 20 anos, um valor muito mais alto, né? É chamado de especulação imobiliária. Tem bem aqui do lado do texto de vocês, ó. Né? Tá em negrito aí na cor verde, negrito não, tá na cor verde aí, né? Tem dizendo especulação imobiliária, prática que consiste na aquisição de imóveis a baixo custo, não para fins de moradia, mas para posterior revenda por um preço bem mais elevado. Ou seja, você compra uma terra mais barata, passa anos para depois vender no valor muito mais alto, né? Chama-se especulação imobiliária, principalmente aquelas pessoas que já têm muita terra, muito terreno e acabam comprando cada vez mais para especular, e tem muita gente aí que não tem nem onde morar, né? Essa é a realidade do Brasil aqui e também dos países latino-americanos. Problemas ambientais urbanos, né? Outro problema também, aí cita a questão das enchentes, das ilhas de calor, alteração em microclima urbano, poluição atmosférica. O que mais? Poluição hídrica, né, dos rios, contaminação de rios, abastecimento de água precário, destinação de lixo, e as questões são profundamente, essas questões serão aprofundadas mais à frente, né? Então são temas que são abordados no que diz respeito à questão das cidades, principalmente das grandes cidades, né? A questão do lixo, a poluição atmosférica, né? Que é o lançamento do CO2 de fumaça pelos automóveis, pelas indústrias, né, acarretando ainda mais problemas de saúde à população. Problemas sociais diversos, como segregação espacial, a violência urbana também, né, decorrente de diferença de acesso à renda e ao serviço público, né, como ele cita, como escolas, por exemplo, equipamento de cultura, segurança pública, né, infraestrutura das cidades de uma forma geral. Né, abastecimento, saneamento básico, eletricidade, asfaltamento de ruas e etc. Tudo isso são fatores que fazem com que, né, as cidades tenham esse lado negativo também, porque a cidade não é só o lado positivo, né? Principalmente no que diz respeito à questão da segregação, a segregação na área urbana, né? Que essa divisão da classe alta que mora num bairro mais
de luxo, né? E a maioria da população vive em áreas mais distantes, principalmente os mais pobres, né? Em áreas mais vulneráveis, em barrancos, em morros, né? Em áreas, em favelas, né? Então, dentro da cidade a gente vê essa realidade, né? Todos esses problemas que eu citei, inclusive tem aqui no material de vocês, que vocês vão ler e reler para poder estar mais informados sobre esses temas, que são temas importantes para vocês, para o conhecimento de vocês, né? Página 437, principais concentrações urbanas do continente americano. Aí ele vai falar sobre a megalópole, né? Ele cita aqui uma das megalópolis no leste dos Estados Unidos, é a chamada Bosch-Wash, que quer dizer a junção de cidades de Boston e Nova York, né? São três cidades muito grandes, né? São grupos de cidades muito fortes na economia e também na concentração populacional. O conceito de megalópole tem aqui no material de vocês, diz assim, ó, consiste em uma grande marcha urbana formada pela conurbação. O que é isso? É junção de cidades, junção de municípios. Emenda das estruturas urbanas de duas ou mais metrópoles, né? Certo? Então, essa agregação, essa conurbação, essa junção de cidades, né, fazendo com que haja uma grande megalópole, né? Aí ele cita mais abaixo aí na página 437 a megalópole Tiflis, né, formada por encontro de regiões dos Grandes Lagos. Aí ele cita Chicago e Petersburgo, né, importantes metrópoles também de Detroit e Toronto, né? Essa última do Canadá, né? No caso Toronto no Canadá, já na região canadense, né? Que também é outra área metropolitana muito forte, né? Onde se concentra um grande número de indústrias. Megalópole chamada Sansan, também na costa oeste dos Estados Unidos, aí já fica na questão oeste dos Estados Unidos, né? A região metropolitana de Los Angeles é a segunda maior cidade estadunidense e uma série de cidades vizinhas, né? Cidades também que dependem da economia das demais. Temos um mapa aqui, olha pessoal, para vocês analisarem a região norte-americana, né? A região dos Estados Unidos e as cidades mais desenvolvidas aí, né? Estão vendo aí no mapa, né? Então vocês fazem uma análise nesse mapa também, né? Vamos citar algumas cidades também da América Central, né? Que tem um certo desenvolvimento, certo? Então, na América Central, as maiores cidades são Santo Domingo, na República Dominicana, Havana, em Cuba, né? Porto Príncipe, no Haiti, cidade de Guatemala, na Guatemala, Tegucigalpa, na Honduras, né? Dentre elas, apenas as regiões metropolitanas de São Domingo ultrapassam a marca de 3 milhões de habitantes, né? Muita gente. Aqui na América do Sul, né, no segundo parágrafo, ele cita novamente a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, ao longo do Vale do Rio Paraíba, né? Então esse processo de conurbação de São Paulo e Rio de Janeiro ali, né, muitas cidades vizinhas, se formou esse grande centro também, essa grande metrópole que é São Paulo e Rio de Janeiro, né? São centros de discussão, centro administrativo muito forte, né, de economia muito forte, certo? E também é um atrativo, né, principalmente para o restante do país, né? Muita gente já nordestino também daqui que saiu para viver em São Paulo ainda hoje mora por lá. Tem muitos que passou uma temporada em São Paulo, ganhou muito dinheiro, retornou, né? Porque realmente circula muito capital e lá se instala também um grande número de indústrias, né, de todas as áreas, né? Então é isso. Na página, aí vocês vão ler, né, pessoal, tudo que eu estou falando aqui para poder compreender mais. Na página 440 ele fala na questão da segregação espacial que eu estava falando agora há pouco, né? Então vamos ler aqui um pouco, ó, na página 440, no segundo parágrafo. A gente vai ler aqui, ó. A segregação espacial é consequência da desigualdade socioeconômica em que habitantes com maior poder econômico se instalam em áreas consideradas mais nobres, seja pela melhor oferta de serviços
e infraestrutura urbana e pelas condições topográficas mais seguras. Agora a gente vai ver, por outro lado, as áreas destinadas à moradia de habitantes mais pobres, em geral, situa-se em locais de menor oferta de infraestrutura, maior vulnerabilidade e mais afastado dos centros urbanos, né? Então, ele dá essa segregação espacial diz respeito à questão de áreas nobres, né, das pessoas mais abastadas, pessoas mais ricas, mas também ele mostra por outro lado a questão da condição dos mais pobres, que moram mais distante dos grandes centros e também com infraestrutura precária, né, de suas áreas de moradia, né, a vulnerabilidade também do que diz respeito à vida deles no cotidiano, né, de uma forma geral, né. Isso diz respeito também à questão de pessoas que moram em favelas, certo? Fazendo essa comparação, né, nas grandes cidades dos mais abastados, os mais ricos e os mais pobres, né? Aí vocês vão ler essa página 440 também, que tem outras informações também importantes no que diz respeito à questão da América Latina, né? Então a gente fala aqui, vocês complementam aí com a leitura e o conhecimento também de vocês já, né, que estão adquirindo. O outro é movimentos sociais urbanos. Nessa parte aqui a gente vai ver a questão das favelas latino-americanas, né? O que diz sobre os movimentos sociais urbanos, né? Movimentos sociais urbanos a gente já lembra de ONGs, né? Que são instituições não governamentais que têm o objetivo de chamar a atenção do Estado para a questão das melhorias, principalmente em áreas vulneráveis, né? Como favelas, por exemplo, áreas mais distantes do centro das cidades, né? Tudo isso faz com que surjam movimentos sociais, né? Grupos de pessoas que reivindicam melhores condições de vida, né? Então tudo isso está aqui dentro também do material de vocês, né? Que fala sobre a questão dos movimentos sociais, das reivindicações que o povo busca em busca de